Irmãos, eu completei agora em janeiro 35 anos de ministério. E todas as vezes que eu vou pregar, eu fico tremendo, dá uma angústia. E eu perguntei para Hernandes, que tem 40, ele diz, eu também. Então não dá nem para consolar. Eu quero dizer para vocês que Deus tem uma promessa para nós como igreja. Uma promessa de avivamento espiritual. E se nós cremos em Deus, se nós entendemos que essa promessa de Deus é para nós hoje, nós temos que orar por essa promessa, em cima dessa promessa. E por isso nós estamos fazendo todos os anos esse congresso, essa conferência de avivamento. E avivamento sempre é uma manifestação poderosa da presença de Deus, trazendo refrigério, trazendo alegria, trazendo reforma espiritual. E nós precisamos disso. E eu quero que você leia comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Isaías 44, versos de 1 a 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Vamos ler juntos, versos de 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Nós precisamos orar por um avivamento. Diante da realidade que nós estamos vivendo, no mundo hoje, na igreja hoje, quando a gente olha para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, a perspectiva que temos é que eles terão que enfrentar um mundo mais secularizado, um mundo mais narcisista, um mundo mais complicado. E eu diria, na linguagem do apóstolo Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a palavra difíceis ali são tempos diabólicos. Tempos em que Satanás, sabendo que o seu fim se aproxima, ele intensificará a sua obra. E o próprio Jesus diz que por causa dos eleitos, esses tempos foram o quê? Abreviados. Eu não estou muito mais preocupado em mim, mas eu estou preocupado com o filho da Lise e do Guilherme. Primeiro que ele é meu amigo. E eu gostaria de vê-lo junto com os filhos do William, servindo a Deus aqui. Meninos, meninas, cheios do Espírito Santo. Amém? Só que isso, irmãos, nós temos que pagar um preço. Nós que estamos vivos, nós igreja hoje, de orar por avivamento, de buscar este avivamento. E é tão interessante que esse texto começa com
Um advérbio de tempo. Agora, pois. Agora, pois. E para você entender o significado disso, agora, pois, como conclusão, agora, depois que eu disse que está aí no capítulo 22, ou no capítulo 43, de 22 até 28, onde há um retrato espiritual da nação de Israel. É só você ler depois. Então Deus, quando Ele olha para mim, para você, para a nossa geração hoje, para a igreja hoje, Ele sabe que nós não prestamos. Ele sabe disso. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Por isso, avivamento não vem por conta de mérito pessoal de uma geração. Não. Veja que ele começa dizendo assim: agora ouve, ó, Jacó. E o que significa a palavra Jacó? O enganador. Ele usa aqui o nome Jacó para dizer assim: eu conheço a sua capivara. Eu sei quem vocês eram. Mas ao mesmo tempo, Jacó lutou com Deus. E como príncipe ele prevaleceu. E diz agora, ele repete aí, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel. Então ele cita primeiro quem nós éramos e quem nós somos hoje. E eu quero que você entenda que nós somos Israel de Deus hoje, sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Veja no versículo 25 do capítulo 43, eu acho maravilhoso. Ele diz assim: eu, Deus, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Então Deus, Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Somos Jacó, ou fomos Jacó, mas agora nós somos o quê? O Israel de Deus. Veja no texto que essa promessa, ela se dirige justamente para a igreja. E quem é que faz essa promessa? Agora, pois, ouve. Veja no versículo 6 do capítulo 44, que quem faz essa promessa é o Senhor. Esse Senhor, Ele é o quê? O nosso rei. Ele é rei de Israel. Ele é o Redentor, o nosso Redentor. Esse Deus que faz a promessa, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é eterno e fora dele não há Deus. Ele é o único Deus que existe. E esse único Deus que existe, Ele é o nosso Deus. E é Ele que está prometendo avivamento para nós. É Ele. Se você observar, essa promessa exclusiva para nós, porque nós somos servos de Deus, porque nós somos escolhidos por Deus, porque nós somos criados por Deus, formados por Deus. No versículo 2 diz que Ele, Deus, é quem nos ajuda. É Ele que nos ajuda. E é tão bonito isso, porque Ele vai dizer: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi.
Então não há dúvidas nenhuma que essa promessa de Deus, feita por Deus, está sendo feita para o seu povo, para a sua igreja, apesar dos seus pecados, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, apesar de tudo que somos, meus amados irmãos, na condição de pecadores, mas nós somos o povo amado, escolhido. E por amor ao nome de Deus, Ele quer nos abençoar. Qual é a promessa? Qual é o conteúdo da promessa? Veja no versículo 3. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Preste atenção que a água aqui é um símbolo do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, mas Deus quer derramar mais do Espírito Santo. Na linguagem de Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, ele agirá como rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. A água é para os tempos de sequidão, para os tempos que está descrito terra seca, sede. E meus amados irmãos, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. A igreja de Pinheiros tem sido privilegiada. O que Deus tem feito aqui é algo muito pontual e ainda muito superficial. Ele tem muito mais para nós. Mas nós não queremos só para nós. Nós queremos para a igreja toda. Não adianta só a igreja de Pinheiros ser avivada. Eu quero que a Catedral do Rio, eu quero que as igrejas aqui de São Paulo todos, que haja realmente um avivamento, um derramar desse Espírito Santo. E esse derramar, ele é abundante, porque ele diz, derramarei o quê? Água sobre eles, e o derramar aqui é derramar de forma intensa. Não é derramar apenas água, é derramar torrentes de água. É o Espírito Santo sendo derramado sobre a minha vida, sobre a vida da Igreja de Pinheiros, sobre as nossas famílias, para nos limpar, para nos purificar, para trazer refrigério, frescor, para trazer fertilidade, frutificação. Mas eu quero que você preste atenção, porque o texto, ele não está falando somente da nossa geração. Porque quando Deus derrama, há um impacto tão grande. E eu carrego no meu coração, nesses últimos anos, uma angústia muito grande, uma preocupação muito grande, diante do que a gente está vendo no mundo, no Brasil, onde os fundamentos estão sendo destruídos. E eu fico pensando, o que os nossos filhos, os nossos netos vão enfrentar nesse mundo? Mas quando o avivamento vem, veja a promessa aí. Versículo 3. Derramarei o meu espírito sobre a tua o quê? Posteridade. E a minha bênção sobre os teus o quê? Descendentes. Eu tenho uma neta agora, vocês sabem, né? E eu fico olhando para aqueles olhinhos dela, vendo ela crescer, eu disse, meu Deus, o que minha neta vai enfrentar? Eu vi o aniversário do filho do Diogo, aquele galego, disse, o que esse menino vai enfrentar? As lutas que ele tem, o momento do mundo que eles estão vivendo.
Então, irmãos, nós, quando falamos em avivamento, é porque nós estamos preocupados, não com o futuro econômico, não com o futuro intelectual. O povo de Deus é abençoado, o povo de Deus sempre vai estar na vanguarda. Não é isso, mas é o lado espiritual. É o lado espiritual. Porque quando o avivamento vem para impactar não somente a nossa geração, mas as futuras gerações. E eu gosto do versículo 4, porque a promessa diz: brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. E os nossos filhos e os nossos descendentes, eles dirão: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Os nossos filhos irão dar esse testemunho na sua geração, no futuro: eu sou do Senhor, eu não sou deste mundo, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. E é tão bonito isso, porque o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou de Deus e Ele é o meu Deus. Irmãos, só o avivamento poderá produzir isso hoje, na nossa geração, se nós estivermos preocupados com as futuras gerações. Porque quando o avivamento vem, alguns elementos são identificáveis. Primeiro, o senso da presença de Deus. Deus se manifesta pessoalmente, de forma poderosa, de forma gloriosa. Existe no avivamento uma alta consideração pela palavra de Deus, um amor pela palavra, uma consideração, um respeito, uma submissão. A palavra se torna tudo para nós. Quando vem o avivamento, os nossos filhos são quebrantados. Existe arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado. O Espírito Santo restaura na nossa alma, na alma dos nossos filhos, o temor a Deus. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, em cada alma havia temor. Temor. Existe um grande despertamento missionário. Os avivamentos produzem isso, crescimento da igreja. Os avivamentos produzem também, como está no texto, testemunho impactante. Testemunho impactante. A igreja, ela sai do esconderijo e ela assume o seu papel na vanguarda do mundo, dizendo: só o Senhor é Deus. Cresce assustadoramente no mundo hoje o número de ateus. De ateus. Você, como pai crente, quer que seu filho seja ateu? Nós já temos comprovadamente nas escrituras pais piedosos que tiveram filhos ruins. E não tem explicação. Adão gerou Caim. Noé gerou Cão. Eli gerou aqueles dois pervertidos, Hófni e Finéias. Isaac teve problemas seríssimos com Esaú, o profano. Homens piedosos, que tiveram filhos complicados, como Ezequias, o rei Ezequias, que gerou Manassés. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque o assunto é de urgência. Não dá para brincar. Não dá para brincar sobre esse assunto. Por isso que nós estamos preocupados com a escola dominical, com o trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens.
E essas crianças, esses adolescentes serão futuramente os jovens e os adultos. E eles precisam experimentar um avivamento espiritual. Amém? Terminou o sermão. Vamos ajoelhar e vamos orar? Você vai orar agora pelos seus filhos, pelos seus netos. Você vai orar dizendo assim: Senhor, manda um avivamento. Eu quero que o Senhor derrame sobre nós torrentes purificadoras. E que Deus levante uma geração de filhos e netos, futuras gerações, cheias do Espírito Santo.